Eu vou falar hoje um pouquinho sobre um tema que eu considero da maior importância para a formação dos professores, porque interfere diretamente nas formas de compreender a aprendizagem e organizar o ensino. Essa questão que eu vou tratar aqui hoje com vocês é, na verdade, conversada, discutida, comentada, escrita nos documentos há muito tempo, mas a tomar pela minha própria experiência, nem sempre aquilo que a gente pensa compreender adequadamente, de fato, é retrato de uma compreensão real, né? Então é disso que eu vou falar, da relação entre objetivos de aprendizagem e conteúdos do ensino e, consequentemente, formas de organizar os conteúdos do ensino a partir do que se sabe sobre a aprendizagem. Então, assim, eu vou começar por um exemplo que me parece sempre a melhor maneira de comunicar uma ideia de princípio, né? Começando a partir do exemplo. Se nós pegarmos a questão da pontuação, que é, acho que um tema que fica claro mesmo para quem não é professor de língua portuguesa, por conta da sua condição de usuário mesmo da linguagem, né? Se nós considerarmos que o objetivo de aprendizagem seria pontuar adequadamente os textos produzidos, que esse seria o aprendizado almejado por nós quando trabalhamos com pontuação. O que nós vamos selecionar de conteúdos para que essa capacidade expressa na forma de um objetivo de aprendizagem se concretize como uma conquista para os nossos meninos e meninas na escola? Nós vamos trabalhar basicamente com 4 tipos de conteúdo. Um deles é o nome dos sinais de pontuação, para favorecer a comunicação quando a gente quer se referir a um deles. É preciso conhecer os nomes basicamente para isso, para poder se referir a eles num diálogo a respeito deles, né? Então, esse seria um primeiro conteúdo, sinais de pontuação. Um outro conteúdo é a função desses sinais no texto para favorecer a compreensão do leitor, porque, na verdade, a função da pontuação é essa, aproximar o máximo possível a intenção de quem escreve, produzir um sentido com a possibilidade de compreensão daquele que lê, né? Então, a função da pontuação é o que vai nos ajudar quando conhecemos, né? Quando aprendemos de fato esse conteúdo, é o que vai nos ajudar, por exemplo, a saber se na hora de pontuar algo que desejamos escrever, vai ficar melhor um ponto final, um ponto de exclamação ou reticências, por exemplo, né? Porque esses 3 sinais podem ser utilizados para produzir um determinado sentido que tem nuances diferentes num caso ou no outro. Então, usando novamente um exemplo para explicitar qual é a questão a que eu me refiro. Se eu quero dizer, por exemplo, eu gosto muito de você, eu posso dizer isso com um ponto final e será eu gosto muito de você. Eu posso dizer isso com um ponto de exclamação e será eu gosto de você. E eu poderei dizer também com reticências, que seria assim, eu gosto de você.
São sentidos diferentes para uma aparente mesma afirmação. E eu poderia colocar 3 pontos de exclamação se eu quiser afirmar que eu gosto muito de você. Então, saber os sinais de pontuação não significa saber utilizá-los nos textos produzidos para produzir um sentido no leitor que vai ser o destinatário deles. Uma vez que a gente está falando sempre de uma escrita que se destina a alguém, né? Que é essa função da escrita, ser lida por alguém. E aí teria um outro tipo de conteúdo necessário de se ensinar, que seria pontuar os textos. Não só saber a função da pontuação, mas aí no ato da produção, saber qual é a melhor escolha. Isso não é algo simples e é diferente de conhecer a função e é diferente de conhecer os sinais. E existe um outro conteúdo importante quando o desejo é que os alunos aprendam a produzir textos e pontuá-los adequadamente. Esse outro conteúdo seria uma atitude de cuidado com a qualidade da pontuação adotada nos textos, né? Então, são 4 tipos de conteúdo que se trabalha articuladamente na prática pedagógica com o objetivo de que os meninos e meninas, em quaisquer séries, em quaisquer anos de escolaridade, desde o início do fundamental até mais adiante, possam aprender a pontuar adequadamente seus próprios textos, considerando tudo isso aqui que a gente foi falando até agora, né? A função, os sinais, a forma adequada de proceder ao pontuar e essa atitude de busca da melhor pontuação possível para o texto produzido, com vistas à compreensão do leitor, né? Então, como se vê, são tipos diferentes de conteúdo para o mesmo objetivo de aprendizagem, que é o desenvolvimento da capacidade de pontuar adequadamente os próprios textos. O primeiro tipo de conteúdo, que são os nomes dos sinais de pontuação, é um tipo de conteúdo simples, que não requer nenhum tipo de treino, nenhum tipo de construção conceitual, né? Diante da informação de que este é o ponto de interrogação, que significa uma pergunta, e ele é feito assim, com algum esforço mínimo de memória, os meninos e meninas vão entender que aquele é o ponto de pergunta, né? Esse é o ponto de exclamação, esse é o ponto final, reticências. Então, conhecer o nome dos pontos não habilita ninguém a pontuar os textos, nem indica qual é a função mais refinada, mais miúda que eles teriam no texto produzido, né? A função da pontuação já é um conteúdo mais complexo do que os nomes dos sinais. Vocês vão de convir que é de outra natureza, né? De natureza conceitual, porque é preciso construir aos poucos essa compreensão de qual é a função real que cada ponto desempenha num texto para favorecer a compreensão desejada por quem escreve, né? Então, aquela referência que eu fiz a se é reticências, uma exclamação, um ponto final ou 3 exclamações, muda o sentido, embora aparentemente seja a mesma afirmação, eu gosto de você, né? E é preciso
então considerar que esse é um conteúdo de muito mais complexidade do que os nomes. Um outro conteúdo é a produção de pontuações em situações reais de produção de textos destinadas a outras pessoas. E isso é um conteúdo relacionado ao fazer, né? Relacionado à forma de proceder. Por isso a gente chama de procedimento, de habilidade, e que implica uma frequência no uso das situações em que é necessário pontuar, propostas pelo professor e realizadas pelo aluno, né? Então, se um professor quer que os meninos seus e meninas suas aprendam a pontuar seus textos, é preciso muitas vezes propor situações de pontuação de texto, de conversa com a turma sobre como isso pode acontecer da melhor maneira possível, de uns olharem para as pontuações dos outros para poder ver se são adequadas ou não, né? Então, esse é um conteúdo de natureza procedimental, quando a função da pontuação é de natureza conceitual e quando os nomes dos sinais de pontuação é de natureza factual, como a gente diz, porque são informações simples, que se aprende rapidamente. E, voltando ao exemplo, o último tipo de conteúdo a que eu me referi é, na verdade, uma atitude de olhar para o texto buscando a melhor pontuação possível com vistas ao destinatário para quem ele foi escrito, né? E isto tem por trás a atitude um valor de que é preciso encontrar sempre a melhor forma para produzir o melhor efeito na compreensão possível ao leitor ao qual o texto se destina. Então, são 4 tipos de conteúdo, sendo que o primeiro é aprendido de maneira muito simples. Saber os sinais de pontuação é algo que se aprende pela memória. Saber a função da pontuação, que não precisa jamais ser ensinada na forma de um ponto, né, como era no meu tempo, que é aquela explicação cheia de definições, mas em situações de uso, onde vai se conversando a esse respeito, vai se dando uma construção conceitual por aproximações sucessivas do entendimento da função dos sinais na produção de sentidos no texto, né? E então, se no primeiro caso se aprende pela memória, no segundo caso se aprende em situações problema, trazidas pelo professor para fazer os meninos e meninas pensarem naquilo que é necessário e fazer escolhas, né, usando tudo o que sabem para descobrir os modos melhores de pontuar. E isso articuladamente a situação real de pontuação dos textos, que é procedimental. Então, um procedimento se aprende pelo exercício constante, pela prática, pela constância, pela regularidade, né? E isso é o que pode fazer muita diferença no resultado. Propor uma situação de pontuação a cada 3 semanas é muito diferente de propor situações contextualizadas de pontuação toda semana, 2 vezes por semana, enfim, né? Então, a frequência das propostas que colocam situações problema para as crianças e adolescentes, enfim, aprenderem a pontuação vai fazer muita diferença. E a atitude de olhar para o texto buscando a melhor maneira
possível de produzir a pontuação desejada, que é da natureza das atitudes e dos valores, né, pressupõe um contexto favorável para essa aprendizagem acontecer, que não é reclamando que os meninos não estão atentos a esse aspecto, ou repetindo inúmeras vezes o discurso de que vocês precisam fazer isso assim assado, mas criando contextos favoráveis. Por exemplo, projetos reais de exposição dos textos dos alunos ou de envio dos textos para destinatários reais, que vão produzir neles a preocupação em encontrar a melhor pontuação possível. Então, poderíamos dizer que nesse caso, o conteúdo atitudinal seria a maior preocupação possível com a qualidade da pontuação escolhida, né? Existe um livro que aborda essa questão das diferentes formas de conteúdo e, consequentemente, de ensinar e, consequentemente, de avaliar, né? Quer dizer, aborda as diferentes estratégias para aprender conteúdos dessas naturezas que são diferentes e formas de ensinar, já que se aprende assim ou de outra maneira, e formas de avaliar, que é o livro do Antônio Zabala chamado A Prática Educativa e que é da Artimed, um livro já com alguns anos, mas da maior importância. E eu devo confessar a vocês que para mim foi um divisor de águas na minha carreira de professora e de formadora de professores, essa compreensão dos diferentes tipos de conteúdo, das diferentes estratégias para aprendê-los, já que eles têm naturezas diferentes, e, consequentemente, das diferentes formas de ensinar, considerando as formas de aprender, e, consequentemente, das formas de avaliar. Eu fui uma profissional até saber disso e depois de saber disso e poder fazer uso na minha prática. Porque isso, gente, muda tudo. Sabe por quê? Porque, assim, o grande paradoxo da velha escola, da escola que privilegia os modelos tradicionais, os modelos transmissivos, os modelos informativos, né? Na verdade, assim, esse paradoxo maior, ele se desdobra numa ideia de que todos os conteúdos curriculares se aprende da mesma maneira, que é pela memória, pela repetição, pela reprodução, pela cópia, né? Quando, se a gente aprende a respeito da natureza do que nós ensinamos, nós vamos ver que não é assim. Então, não adianta você ensinar uma definição sobre um conceito complexo e propor que os alunos memorizem, repitam, estudam, porque eles vão até numa eventual avaliação que pergunta o que é tal coisa, responder a definição, mas não vão saber do que se trata, né? Isso é muito frequente, a gente vê muito acontecer no trabalho pedagógico, né? Assim como não adianta ficar fazendo discurso reiterado sobre como devemos proceder, devemos ter preocupação com a pontuação dos textos, com o meio ambiente, com a qualidade das atividades que nós realizamos, que não é assim que se aprende. É preciso ter um contexto aonde é um valor realizar aquilo da forma pretendida pelo professor, pela professora, né? Então, isso me parece algo da maior relevância, como eu disse, de abordar com os professores. E eu estou abordando com vocês aqui, os professores que me assistem, né? Mas acho que isso precisa se expandir para outras situações, informações que se realizam no
no espaço da escola, em outros espaços. Essa é uma discussão muito importante. Se nós formos transpor tudo isso que eu falei sobre a pontuação para alfabetização, nós veremos que o mesmo ocorre, aliás, em qualquer componente curricular, né? Então, na alfabetização, nós temos o nome das letras, que é uma coisa que se aprende com algum esforço de memória. Esse é o A, esse é o B, esse é o C. Não significa que vai saber a função da letra dentro dos textos que precisam ser escritos, né? Isso é um outro processo. Conhecer a correspondência fonema-grafema, né? Ou seja, aquilo que a letra representa, aquilo que significa no texto a escolha por uma ou por outra, que uma mesma letra pode ter muitos sons, ou um som pode ser representado por vários tipos de letra. Tudo isso não se aprende pela memória, pela repetição, pela cópia, como poderia ser no caso do nome das letras, né? Para se alfabetizar, uma criança precisa compreender, um adulto também, se for a situação de alfabetização de adultos, precisa aprender um princípio conceitual da maior complexidade, que é o princípio alfabético da escrita em português, que pressupõe uma correspondência fonema-grafema, que pressupõe que muitas vezes a criança ou adulto, enfim, ouve algo que é a sílaba, por exemplo, mas que na realidade aquilo vai ser representado ou por uma letra, ou por duas, ou por três, ou por quatro, ou por cinco, porque não existe uma forma de representar a sílaba com uma única letra sempre, né? Se eu escrever, por exemplo, transporte, a primeira sílaba terá 5 letras e será um único som audível para as crianças, como uma unidade, né? Trans 5, por 3, T 2, né? Se eu escrever saúde, a primeira vai ter 2, a segunda vai ter uma só, o U é uma correspondência de uma letra para um único fonema, e D vão ter duas letras. Então, há um entendimento equivocado, né, que é predominante, lamentavelmente, na cultura pedagógica, que é de que tudo aprende repetindo pela memória, pelo estudo entendido como ficar voltando a mesma coisa e repetindo a mesma coisa para internalizar, né? E que dessa maneira tudo se aprenderia, mas a gente sabe que não é assim, né? Então, voltando ao exemplo da alfabetização, a gente tem o nome das letras, tem o princípio alfabético da escrita em português, que é um conteúdo da maior complexidade, que se fosse simples aprendia logo em um mês, mas que demora um ano, às vezes mais, para uma criança compreender as regras de geração da escrita alfabética, né? E aí é preciso ter um processo contínuo de reflexão sobre essas características e funcionamento da escrita na nossa língua, para poder progressivamente ir compreendendo esse princípio. Isso significa que é conteúdo a reflexão sobre as características da escrita. Isso é um procedimento. E é preciso ter uma atitude favorável à aprendizagem, um gosto por se sentir desafiado, como que eu poderia dizer, uma atitude mesmo de achar que tudo que faz precisa ser feito da forma que sabe, mas da melhor maneira que puder. Então também aí, como em todos os casos, se o objetivo de aprendizagem é que as crianças compreendam a escrita alfabética na nossa língua portuguesa,
são muitos conteúdos. Alguns informações simples, como o nome das letras, que se aprende pela memória. Outros conteúdos de natureza conceitual que são complexos e que se organizam em torno desse maior, mais inclusor, que é o princípio alfabético da escrita em português. Outros conteúdos relacionados à reflexão sobre a escrita, que é um procedimento, assim como é um procedimento ler, assim como é um procedimento escrever, assim como é um procedimento revisar, assim como é um procedimento trabalhar em colaboração com os colegas. Tudo isso não se aprende ouvindo explicações, mas em situações frequentes em que esses procedimentos precisam ser utilizados. E por fim, na categoria aí dos valores, normas de conduta e atitude, existe esse conjunto de outras aprendizagens que nós desejamos nos alunos e que vão depender, essas aprendizagens, de criarmos as melhores situações que favorecem que essas aprendizagens ocorram. Então, não é pelo discurso sempre, pela transmissão de informação de maneira instrucional sempre, que tudo se aprende na escola. Por que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida essa compreensão? Porque ficou claro para mim que há sim conteúdos que se aprendem pela memória, né? Isso é algo da realidade, mas que não são todos os conteúdos que são aprendidos pela memória. Então, nesse momento de ensino remoto, como se viveu e se tem vivido agora nesse tempo da pandemia, né? Eu acho que fez muita falta para os educadores a compreensão disso. Por quê? Porque se pretendia muitas vezes que pela repetição do modelo, ou pela cópia, ou pela reprodução, os meninos e meninas aprendessem tudo o que se desejava. Mas não é possível, né? Há coisas que fazendo, com a ajuda do professor, colocando questões, olhando, problematizando, como é o caso dos procedimentos, que os alunos vão avançar para um outro patamar, né? Há coisas que se aproximando aos poucos, errando, quebrando a cabeça. Então, para quem é da área de alfabetização, as hipóteses de escrita das crianças e também dos adultos, né, são erros construtivos, são formas dos alunos se aproximarem da compreensão do princípio alfabético quando eles ainda não conseguem compreender completamente. E aí vão produzindo essas ideias atípicas, né, que não são convencionais, mas que hoje nós já pudemos compreender de onde elas saem, por que razão, e que são atitudes inteligentes, de, por exemplo, analisar a pauta sonora de algo que ele ouve para poder reproduzir por escrito o que ele imagina que seja uma correspondência biunívoca, ou seja, para cada pedacinho que eu ouço, eu produzo uma marca no escrito, que é o que acontece com a hipótese silábica, para quem conhece essa terminologia, né? Então, é a ideia de que para cada parte que eu consigo ouvir isoladamente, eu faço corresponder uma marca no escrito. Mas o princípio alfabético da escrita em português não pressupõe que assim seja, e sim que a correspondência seja fonema-grafema. Então, como eu disse, há coisas que se ouve como uma unidade só e que são produzidas na escrita por uma letra, 2 letras, 3 letras, 4, 5 letras, né? Então, acho que, volto a repetir aqui, a leitura e o estudo do livro do Zabala é muito importante para quem quiser aprofundar
esse conhecimento, né? E entender o mais possível, pensando nas implicações pedagógicas disso, que para cada tipo de conteúdo de natureza diferente, as estratégias para aprender são diferentes e as formas de ensinar são diferentes e, consequentemente, também de avaliar. É muito, muito importante olhar para a própria experiência, como que cada um de vocês aprendeu informações simples, tipo nomes, procedimentos, tipo andar de bicicleta, usar o computador, ou dirigir carro, ou enfim, cozinhar, né? Que são procedimentos. Como é que cada um de vocês aprendeu a ter atitudes e valores na vida, né? E como cada um de vocês aprendeu determinados conceitos complexos. Cada um olhando para si vai ver que de fato são estratégias completamente diferentes, né? Então, atitudes, normas e valores na vida nós aprendemos pelo exemplo. Procedimentos nós aprendemos praticando, né? Conceitos nós aprendemos quebrando a cabeça até entender, enfim, e muitos professores também têm distorções na compreensão porque estão tentando se aproximar de um conceito completamente desconhecido até então. Nós tivemos isso na nossa experiência certamente, né? E fatos e dados e informações simples se aprende de maneira mesmo assim, memorizando de forma muito tranquila, né? Então eu queria deixar para vocês aqui essa contribuição, espero que seja uma contribuição, né? Para que vocês possam ensinar cada vez mais e melhor as crianças, adolescentes e jovens, né? Para que vocês, nós todos, possamos oferecer aos meninos e meninas que estão na escola o melhor ensino, considerando que hoje já há de conhecimento disponível sobre aprendizagem. E isso que eu tratei aqui é um desses conhecimentos, né? Sobre as diferentes formas de aprender diferentes objetos do nosso conhecimento, seja na escola, seja na vida. Até a próxima!